Saudações da igreja no México. Estamos tão animados que aqui, por primeira vez, tivemos discípulos visitando o Brasil, da Cidade do México e de Monterrey também, amém? Irmãos, eu amo estar na sessão de homens, porque na verdade eu me sinto tão conectado com tantos heróis na fé, na igreja, e ver melhores amigos aqui no Brasil, ver irmãos que a gente se conheceu no ministério universitário aqui em São Paulo, desde 2014, e ver agora os meus melhores amigos liderando igreja em Lima, Peru, em Colômbia, em Equador também, mas na Argentina, em tantos outros lugares, ver tudo o que Deus tem feito, saindo da igreja aqui em São Paulo, é extraordinário. E tudo começou com homens que decidiram tomar uma decisão, a decisão de ter um coração segundo o coração de Deus. E tem uma memória escrita em uma tumba na Inglaterra, que ficou muito conhecida, e diz o seguinte: quando eu era jovem e livre, e minha imaginação não tinha limites, sonhava em mudar o mundo. À medida que fui ficando mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria. Então reduzi as minhas ambições e decidi mudar apenas o meu país. Mas ele também parecia impossível de mudar. Ao chegar aos meus últimos anos, em uma última e desesperada tentativa, resolvi mudar apenas a minha família, aqueles mais próximos de mim. Mas infelizmente, eles também não quiseram mudar. E agora, enquanto estou deitado no meu leito de morte, percebo de repente, se eu tivesse mudado a mim mesmo primeiro, então pelo meu exemplo, teria mudado a minha família. Com a inspiração e o encorajamento deles, eu poderia então ter transformado o meu país, e quem sabe, em uma outra história, o mundo seria diferente. Sabe, irmãos, se estamos aqui nessa sessão de homens, é porque queremos encarar uma batalha. Todos temos uma batalha. E a batalha não é a batalha do matrimônio, não é a batalha da cultura, não é a batalha da pureza, não é a batalha de onde você está morando, não é a batalha financeira, não é a batalha da saúde. A batalha que eu e você nós temos é a batalha de quem nós somos agora contra quem Deus quer que sejamos. Essa é a nossa batalha. E o que está nos impedindo é aí que é a nossa batalha principal. E eu espero que nessa sessão de homens você possa abrir os olhos espirituais para quem é o verdadeiro inimigo e quem é a verdadeira ameaça. Título da aula de hoje: o homem segundo o coração de Deus. E esse título foi dado a um homem na Bíblia chamado Davi. E, bom, o título da pregação do Vini no domingo é Segundo o Coração de Deus. Então, nós tivemos que conversar um pouco para não pregar sobre a mesma coisa. Mas eu quero ler uma escritura que me impactou no meu coração. Como envelhece um homem segundo o coração de Deus? Ou como morreu um homem que teve esse título, segundo o coração de Deus. E vamos para 1 de Reis, capítulo 1. 1 de Reis, capítulo 1. Eu falei, nossa, eu tenho que cuidar minha voz para poder pregar. Começou a dinâmica, eu estava gritando como louco já. Esqueci da minha decisão. Eu estava com a minha voz até 5 minutos atrás. Deixa eu passar água, por favor. Em 1 de Reis, capítulo 1. E aqui são os últimos momentos de vida de Davi. E recuerda a história de Davi? Davi, o pastor, o que matou a Golias, o que consolidou o reino de Israel, foi um homem incrível, mas que cometeu muitos erros, cometeu muitos pecados ao longo da sua vida. E aqui vemos este homem que foi um herói na fé no Antigo Testamento, conhecido como o Messias do Antigo Testamento,
que liberou os israelitas dos filisteus, e esse homem chegou de avançada idade. E olha o que a Bíblia fala em 1 de Reis, capítulo 1, versículo 1. Fala: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos a procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. Esse capítulo começa ressaltando a fraqueza de Davi. Aqui a Bíblia fala que Davi já era velho, ele mesmo tinha uma fraqueza, que era a sua idade, ele não conseguia mais se aquecer sozinho, imagina, se aquecer só. E quando os servos sabiam que Davi já estava fraco fisicamente, já era velho, a Bíblia fala que os servos foram buscando por todo o território de Israel uma jovem para mantê-lo aquecido. Eu vou contar um pouco com o seu conhecimento bíblico. O que acontece depois desse momento? Uma outra conspiração no final da sua vida. Um dos seus filhos, Adonias. Lembra que na vida de Davi teve 3 conspirações significativas. Teve a conspiração de Absalão, seu filho. Teve a conspiração de Samá e a conspiração de Adonias. Imagina, e depois da conspiração de Adonias, um dos seus filhos, querendo roubar o trono, quando seu pai estava velho, fraco, Davi recebe a ajuda de um grande amigo, quando ele era mais jovem. E esse amigo era Natã. E se você ver o versículo 24, do 24 ao 27, o profeta Natã, você pode ler depois, eu não vou ler pela minha voz aqui, né? Do versículo 24 ao 27, Natã avisa a Davi, quando ele era fraco, e fala: o seu filho Adonias está criando uma conspiração contra você. E aí, simplesmente Natã salva a vida de Davi, e salva a vida de Salomão, e de Betsabé também. O que me impressiona muito dessa escritura? Me impressiona muito porque Davi, quando já era velho, ele estava rodeado de muitas pessoas que estavam cobrindo as suas fraquezas. Uma das fraquezas dele era da própria idade, que ele não conseguia entrar em calor. E olha como os servos do palácio admiravam a Davi. Foram por todo Israel buscando uma mulher para mantê-lo aquecido. E Natã, quando soube da conspiração, ele não se aliou a Adonias, senão Natã foi avisar a Davi para salvar a vida de um grande amigo. Sabe, a tendência do ser humano, irmãos, do homem, é que nós perdemos amigos com o tempo. Você lembra na sua adolescência quantos amigos você tinha? Lembra no colégio quantos amigos você tinha? E com o passar do tempo da adolescência, passamos ao ensino médio. Depois entramos na faculdade, começamos a trabalhar. E com o tempo, nós vamos perdendo mais e mais as nossas amizades. E a nossa vida vai se tornando uma vida muito solitária. O que me impressiona dos finais da vida de Davi? Que Davi tinha relacionamentos para compensar os limites que ele tinha. Davi tinha relacionamentos que compensavam muitas de suas fraquezas. Primeiro, a fraqueza da idade. Ele mesmo não conseguia se manter aquecido. E a fraqueza da idade está limitado com menos energia. Tem uma conspiração, mas tem Natã ao seu lado, que ele tem energia para ajudar Davi a salvar o reino. Qual que é o primeiro ponto? Para nós crescermos como um homem segundo o coração de Deus. Eu e você devemos ser aquecidos pela lealdade. Primeiro ponto, aquecidos pela lealdade. Sabe, não foram as cobertas que aqueceram a Davi. Foram esses relacionamentos. Foram os relacionamentos que ele investiu, sacrificou por tantos anos. Quando eu penso em lealdade, é impossível eu não pensar nos discípulos da igreja do México. Sabe, ano passado foi um ano muito louco.
Minha filha, eu e a minha esposa tivemos uma filha linda, bela, chamada Antonella, que é mexicana. E a nossa filha nasceu no dia 31 de dezembro de 2024. A gente já estava sonhando com 2025 em dezembro, falou, nossa, ela vai nascer talvez mais ou menos a primeira, segunda semana de janeiro, fazendo planos, e Deus mudou um pouco esses planos. Falou, 2024 não terminou ainda. A gente passou o ano novo no centro cirúrgico e celebrando com os doutores lá, como Feliz Ano Novo, e a nossa filha nascendo aí. Então, foi muito incrível. Mas no ano passado, Deus colocou nos nossos corações, a gente estava liderando a Cidade do México, de implantar a igreja em Monte Rey. Monte Rey fica no norte do México, fica a 2 horas de carro do Texas, faz fronteira com os Estados Unidos, é o norte. Da Cidade do México para Monte Rey, mais ou menos 15 horas dirigindo. E Monte Rey é incrível, e o nome Monte Rey significa a montanha do rei. E sem dúvida, só o nome já chamou a atenção. Temos que ir para mostrar a verdadeira montanha do verdadeiro rei. E foi incrível, porque Monte Rey é um lugar desértico, então muito sol de dia, faz muito frio à noite. Semana passada chegou a menos 3 graus. E geralmente no dia a dia de manhã tem o mês de junho, julho e agosto é o chamado de meses, eu não sei como falar isso em português, mas em espanhol é meses da canícula, que é um mês de extremo calor, chega a 47 graus. 47 graus. Eu falei, nossa, eu sou de Santos, como falaram para mim que era quente em Monte Rey, eu falei, amigo, eu venho da Baixada Santista, eu sou de Santos, eu conheço o calor. Eu não conhecia calor, que na sombra, uma sensação térmica de 45 graus, seco, e fomos lá, e a cidade incrível, e tanto potencial, eu falei, nossa, é o momento de implantar essa igreja. E a nossa filha nesse momento, a gente plantou a igreja, nós chegamos em Monte Rey em junho do ano passado, e a Antonella tinha 6 meses, 5 para 6 meses, e nós montamos um time missionário sem nenhum integral, porque também a gente não queria ferir a Cidade do México, e montamos um time missionário sem nenhum integral, ou para os de habla espanhol, interno, não houve nenhum interno na equipe missionário. E chamamos a muitos irmãos que se formaram da faculdade para buscar trabalho em Monte Rey, e os irmãos foram incríveis. Antes de nós nos mudarmos a Monte Rey em junho, muitos irmãos tomaram a decisão de antes ir para Monte Rey, para já encontrar a casa onde a gente iria morar. E Monte Rey, olha isso, Monte Rey é a cidade mais cara da América Latina, de aluguéis. Os aluguéis, os universitários estão acostumados a pagar $600 de aluguel. Universitários de 18 anos. Então é normal isso. O aluguel lá é extremamente caro. Então, quando nós descobrimos isso, falamos, nossa, os irmãos não vão, a gente precisa de uma casa para fazer igreja, só que ninguém pode pagar essa casa. Tem uma ideia. Vamos morar todos juntos. Que brilhante ideia. Minha esposa amou essa ideia. Ela falou, nossa, Túlio, como você pode ser tão inteligente? Nossa. Tudo bem. Morar numa república com a minha esposa e a minha filha. Não tem nenhum problema. E nós moramos junto com mais 3 irmãos, dividindo a nossa geladeira com 5, 6 pessoas. A gente nem podia comprar comida para a semana, porque não tinha espaço. Então tinha que fazer compra a cada 2 dias. E dividindo tudo, outro dia... Bom, aí deixa. Aí tem as histórias da República. É muito interessante, porque eu saí do Ministério Universitário e eu não passei para o Ministério de Profissionais, não pude morar numa república, eu fui direto, eu me casei.
eu dei um salto, mas eu sempre quis, nossa, como seria morar numa república? Eu não sabia que Deus ia responder dessa forma. E sabe, eu e a Vai, então a nossa casa se convertiu em um quarto que só tinha espaço para a nossa cama. Era só a nossa cama. E essa era a nossa casa. Eu chegava, aí como para ter tempo com Deus, aí a Vaitza, depois que fez todo o trabalho da Antonella para dar de comer, fazer ela dormir, ela, nossa, por fim eu vou ter um bom tempo com Deus. Chegava na sala e os irmãos estavam fazendo tempo em família de manhã. Outro dia tem um irmão aqui que falou, nossa, Vaitza, eu posso levar alguém para casa, algum irmão para passar tempo? A Vaitza, pode? Tá bom, porque ele já chegou. Ele já está aqui na porta. Porque a nossa regra era avisar antes. O irmão avisou antes. Eu não sei que problema tem nisso. Eu não quero falar nomes, Davi Sebastião, mas... Outro dia eu cheguei em casa no banheiro e tinha um irmão fazendo a barba no nosso banheiro. Ou seja, com as coisas da minha esposa aí. Todas as coisas de maquiagem, tudo, ele fazendo a barba. Com a máquina. Sem colocar nenhum pano embaixo. Eu cheguei, irmão, eu falei, o que você faz? Ele, desculpa, eu vou sair. Eu falei, você não vai sair. Você vai ficar aqui até limpar o último pelo que você... Vou sair. Não quero falar nome também de Davi Sebastião, mas... Nossa, mas... Sabe... assim como Davi nesse momento... Assim como Davi... Não Davi... Esse incrível irmão, mas muito inteligente também, mas assim como Davi, da Bíblia, eu também tinha uma fraqueza. A fraqueza de Davi era que ele não conseguia se aquecer, ele não tinha energia para lidar com muitos temas do reino, como Adonias. Ele precisava de ajuda, de relacionamentos, que compensava essas limitações. E da mesma forma, eu tinha as minhas limitações de Monte Rei. A minha limitação era justamente essa, morar com a minha família num quarto, junto com a minha filha, que minha filha foi medicamente, ela foi diagnosticada por um pediatra, não é nenhuma doença, mas o pediatra diagnosticou a nossa filha como uma bebê de alta demanda, que deveria nessa época estar dormindo 18 horas por dia, e ela dormia 9 horas. E até o médico falou pra gente, nossa, papais com filhos de alta demanda precisam fazer terapia. Vocês têm um trabalho simples ou como é a sua vida? Eu falei, nossa. Eu falei, eu tô super bem. Imagina, a gente falou, nossa terapia, nossa Vini, que nos ajuda muito. A minha ajuda, o meu consolo com o Vini é ver que o Vini está sofrendo também. Aí isso me ajuda. É como fala, a miséria ama a companhia. Mas eu tinha limitação de energia, de estar morando com a minha família numa república. E os irmãos de Monte Rei foram incríveis. Os irmãos de Monte Rei nos ajudaram tanto. Nos ajudaram com muitas limitações que nós tínhamos. E eles foram antes para Monte Rei para encontrar uma casa boa para a gente poder começar com a igreja. E nós não fomos com nenhum integral, a gente não tinha dinheiro para pagar integrais. E eles tomaram a decisão de conseguir trabalhos. Tem um irmão que eu queria falar, que é o Emiliano Castrejon, que está aqui com a gente. E esse irmão estudou, bom, aí é um pouco debatível, mas na melhor faculdade do México, privada, o Tecnológico de Monte Rei, uma carreira incrível, finanças, e ele tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, por um mês antes da gente chegar lá em junho, ele foi acho que em abril, só para trabalhar por um mês, em construção de obras, só para conseguir um dinheiro
para se autossustentar na missão. E eu queria mostrar uma foto dele trabalhando aí, mas não tem telão, então... Mas ele foi trabalhar com obras, de 5 da manhã começava o trabalho, por um mês, só para ganhar um dinheiro para se autossustentar em Monte Rei. Sabe, e quando eu penso um coração leal, o irmão que vem no meu coração em toda oração que eu faço, é o Luiz Malaquias. Luiz foi o meu cavalheiro de casamento. É cavalheiro que fala, né? Padrinho. Então, em espanhol, é isso que eu acabei de falar, cavalheiro. Ele foi meu padrinho de casamento, os meus melhores amigos. E ter o Luiz no México tem sido um sonho, uma alegria, irmão, um privilégio liderar ao seu lado. Quando a gente estava na cidade do México, tivemos muitas situações que eu não conseguia resolver sozinho, e aí estava o Luiz. E o Luiz, lado a lado, a gente trabalhou juntos, a gente se esforçou juntos, sonhando juntos, choramos juntos. E para os que não sabem, eu e o Luiz, nós somos muito diferentes. Ele é muito mais inteligente que eu. Ele é muito mais sábio. O único grande defeito do Luiz é que ele é santista. É santista, entende? Mas tudo bem, um time que saiu da Série B há pouco tempo, entende? Mas da segunda divisão, mas tudo bem, entende? Mas é incrível o relacionamento com o Luiz, porque o que falta em mim, o outro tem. O que falta no um, o outro tem. E por meio de muitos momentos de fraquezas pessoais, de limitações, o que poderia afetar a igreja, por esses relacionamentos, Deus abençoou muito a igreja da Cidade do México, porque nós pudemos enviar um time missionário de 8 para Monte Rei, e agora a igreja de Monte Rei nós temos 19 discípulos, amém? Desses 19 discípulos, 8 estão estudando no Tecnológico de Monte Rei, e por primeira vez, 3 desses irmãos universitários vieram aqui no Brasil e estão aqui na conferência, amém? O mais velho na fé tem 5 meses na fé. Esse é que foi o primeiro batismo da igreja, que é o Oliver. Onde está o Oliver? Fica de pé aí, irmão, fica de pé, quero de pé. Oliver, amém? O Oliver foi o primeiro batismo de Monte Rei. Ele se formou com 20 anos em biomedicina lá no Tecnológico. É um pouquinho fora da curva. Ele começou a estudar com uns 15, 16 anos. E foi uma loucura. Mas sabe, e esse ano, e a Cidade do México, só nesse ano nós vimos 7 batismos e uma restauração. E a Cidade do México não tem tido nenhuma caída por um bom tempo. E esse ano, Luiz e eu, pela graça de Deus, apesar de nós estamos planejando o envio do time missionário para Costa Rica ou Guadalajara, México. Sabe, irmãos, qual é o ponto? É que Deus abençoa a lealdade. Às vezes a gente permite, no mundo se perde lealdade. Às vezes a gente pensa que no reino de Deus se eu estou bem e tá todo mundo, e as coisas estão ruins, tá tudo bem, mas não está tudo bem. Se os irmãos não estão bem, não está tudo bem. Se a situação não está boa, não tá tudo bem. Não é focar, nossa, o meu relacionamento com Deus é uma visão totalmente vertical, entre eu e Deus. Eu estou aqui para eu melhorar, eu estar bem. Sim, mas se trata, você não vai estar bem se as pessoas não estão bem. Se trata de um coração leal. Quando nós precisamos, irmãos, ser aquecidos pela lealdade. A lealdade é impressionante. Ver os relacionamentos que Davi tinha no final da sua vida. Como eu falei, a tendência do homem é perder os relacionamentos. Mas Davi não perdia os relacionamentos. Ele tinha relacionamentos até o final da sua vida, que o protegeram e ajudaram a salvar o reino. Quando você é leal, Deus te abençoa com amizades que vão te ajudar em momentos de muita vulnerabilidade. Em momentos de muita fraqueza. Você vai estar acompanhado de muitos irmãos na fé. Eu tenho aqui em São Paulo muitos melhores amigos
que estão comigo sempre, ainda que eu estou no México, estão sempre ajudando, fazendo chamadas, em conversas. Quando eu estou lutando, a gente está tão conectado, ainda que está longe fisicamente, a gente está unido como um só corpo. Estão comigo, irmãos? Sabe, o que precisa no reino, que falta mais, eu acredito, nos homens, é mais lealdade. Lealdade uns com os outros. Nós estamos indo para o mesmo lugar, para o céu, irmãos. E se o irmão que está do seu lado não está bem, se precisa de ajuda, o que você tem que sacrificar? O que você tem que deixar? Talvez é morar numa república casado, ou talvez fazer uma mudança louca com uma filha de 6 meses, morando num quarto, mas fazer o que seja necessário. O que for necessário para avançar o reino de Deus. O que for necessário para ajudar uns aos outros, irmãos. O meu desafio é que você comece na sua igreja, no seu bate-papo, que eles sejam seus melhores amigos. Sejam seus melhores amigos. Trabalhar nos relacionamentos. Estão comigo? Porque Deus abençoa a lealdade. E vamos terminar aqui em 1 de Crônicas, capítulo 28. 1 de Crônicas, capítulo 28. Depois que tem a conspiração de Adonias, Natã avisa Davi. Davi toma boas decisões e corona Salomão para ser o seu sucessor. Olha em 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Aqui a Bíblia diz, 1 de Crônicas 28, versículo 2. O rei Davi se pôs em pé e disse: escute-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração um propósito de construir o templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Teve um momento na vida que Davi teve um sonho de construir o templo, para dar glórias a Deus, imagina. E Deus fala: incrível sonho, mas não será você. Você derramou muito sangue na sua vida, por consequência às vezes de pecados, você não vai construir o templo. E fala que não vai ser ele, mas vai ser o seu filho Salomão. Como você acha que Davi recebeu essa notícia, escutando de que não seria ele, sino Salomão, que ia construir um templo? A pergunta é: como você reage quando tem uma oração frustrada, ou um desejo frustrado? O que eu vejo nos homens às vezes, e que acontece comigo, que com o passar do tempo, vem as frustrações e o nosso fogo por Deus se apaga. Deus fala não para muitas respostas, para muitas orações. Deus fala não para muitas situações, e o nosso coração se esfria. Mas olha o que fez Davi, que incrível. Olha no capítulo seguinte, capítulo 29, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1. Fala: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grandes quantidades de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Qual é o nosso segundo e último ponto para aprender de Davi? Humildade para construir. Sabe, humildade para construir. Davi, ele escutou que não seria ele que iria construir o seu filho. Imagina, quem ia ter a honra? Salomão. Quem ia ter a glória? Salomão. Olha que incrível, a gente conhece como o templo de Salomão, né? Mas quem fez quase todo o trabalho foi Davi. Estão comigo? E quando Davi escutou que não seria ele, a Bíblia fala que ele ainda velho, limitado e fraco, ele fez a maior oferta voluntária da sua vida. Ele deu tudo o que ele tinha, ouro e prata, porque ele não queria, ele entende que ele não ia levar nada para o céu. Ele só queria deixar algo para trás, e queria deixar o seu coração para trás. Sabe, irmãos, quando você tem um coração humilde,
Você entende que tudo que você faz é para Deus. Alguém pregou ontem, eu não lembro quem foi, mas às vezes a gente pensa muito no protagonismo de esse sonho que Deus está me dando, ou essa decisão, que tanto vai me beneficiar? Que tanto isso vai me ajudar? Que tanto, como vai ser tomando essa decisão? Será que eu vou chamar a atenção das irmãs? Tomando essa decisão, será que eu vou ter mais reconhecimento? Se eu começo a servir, se eu sair animado da conferência e falo com o meu líder, com o evangelista, ei, eu quero servir, será que eu vou poder sentar na frente? Sabe, que isso vai me beneficiar a mim? E isso é uma mentalidade imatura, totalmente imatura. E sinceramente, nós não temos tempos, irmãos. Nós não temos tempos para imaturidade. Sabe, com a minha filha, eu amo minha filha com todo o meu coração. Minha filha agora tem 1 ano e 1 mês. Eu amo ela, ela é incrível. Só que tem que ter muita paciência. Às vezes ela está andando, eu tenho que estar andando com ela, porque ela pode cair em qualquer momento, e ela não conhece muito das coisas, então você tem que estar atento com ela o tempo todo. E às vezes é um desgaste só de você estar, um desgaste emocional de estar aí. Eu não estou fazendo nenhum esforço físico, mas eu estou aí com ela só tendo certeza de que ela não vai cair, tomar uma má decisão, colocar o dedo na tomada, e cansa. E às vezes nós como discípulos somos assim. Somos discípulos que cansamos uns aos outros. A sua vida é uma constante preocupação de em qualquer momento vai tomar uma decisão. Em qualquer momento eu vou receber uma chamada desse irmão. Falar, nossa, cai nesse pecado. Nossa, agora eu estou amargurado com isso. Agora eu estou crítico com isso. Nossa, a luz não está muito alta. Nossa, não tem telão aqui. Caramba, e a letra? E a letra? Não tem a letra aqui. Ah, caramba, e o que você está achando da conferência? Ah, sim, como poderia ter mais cadeiras. Não tem cadeiras, como tem pessoas sentadas ali atrás. Você é cansativo. Porque como está com a minha filha, Antonella, e ficar olhando para você, irmão, não coloca o dedo na tomada, irmão, não fica crítico, não, irmão, tudo bem, irmão, entende? O seu líder de bate-papo fez um bate-papo que você não gostou, tudo bem, irmão, não come isso é cocô, não come, tira da boca, e sabe, irmãos, às vezes a gente age como a minha filha de 1 ano e 1 mês, e é cansativo. Você poderia estar utilizando essa energia para estar avançando nações, para estar sendo frutífero, e a gente perde tempo. Sabe, nós perdemos tempo porque não somos humildes, queremos o protagonismo. Mas eu quero imita o coração de Davi, como envelhece o homem segundo o coração de Deus. Você entende que se trata de dar glória a Deus, não se trata dele. Eu quero fazer tudo, eu quero fazer todos os preparativos para o meu filho construir. Eu não vou ser visto, vai ser conhecido como o Templo de Salomão, vai ser o seu trabalho. Mas o que eu posso fazer, ainda que eu não sou visto, ainda que não sou eu que vou construir? Quando um homem tem esse coração, você se assemelha a um coração segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, como eu falei, qual é a nossa batalha? É quem somos agora contra quem Deus quer que nós sejamos. E a pergunta eu quero que você medite na sua lealdade uns com os outros, e a humildade que você tem com Deus, e você vê realmente o que está te impedindo de ter esses 2 corações. E essa é a batalha que eu quero chamar você nessa conferência de homens, a ser radical e tomar uma decisão de entrar com o coração, mas sair como um homem segundo o coração de Deus. E para Deus seja glória, amém.